Ponte Preta de Guerra. Belo hino histórico, aliás, o hino hoje é muito maior que o clube, né? Muito maior que os dirigentes, o clube não, né? É bom ressaltar isso, dirigentes péssimos que deixaram a Ponte Preta nessa situação. Mas estamos em contato com o Marcelo Fernandes, brioso técnico da Ponte Preta, profissional ao extremo na acepção da palavra, comandando a Ponte Preta nesse momento de muita instabilidade. Tudo bem, Marcelo? Obrigado por nos atender. Boa tarde. Boa tarde, Prédio. Um prazer enorme estar falando com você, que é sábio, para os amigos da Bandeirantes aí. O que dizer nesse momento, Marcelo? Eu sei que tu talvez não seja tão fácil hoje para o treinador do time dizer, mas na última rodada, com a Ponte já rebaixada, numa situação muito delicada desde que o Paulistão começou, cheio de problema externo, e o que era realmente importante, que era o futebol dentro de campo, isso ficou em segundo plano, hein, Marcelo? Prédio, é uma situação assim que até é triste a gente falar pelo que o clube vem passando, né? A gente vê que os dirigentes eles estão tentando equacionar os problemas, a gente vê realmente que eles estão tentando solucionar principalmente os problemas que vêm lá de trás, né? E a gente no campo acaba sendo prejudicado, né? Os jogadores, né? A própria equipe, a Ponte Preta, né? Que é maior que tudo isso, né? É triste, mas é um jogo importantíssimo hoje contra o São Paulo, uma grande equipe que vem buscar sua confirmação, né? Sua posição na tabela para se classificar. E a gente também busca nossa dignidade, nosso caráter, né? Treinamos a semana inteira, jogadores altamente comprometidos com a história da Ponte Preta. Não tivemos nenhum tipo de problema dentro do campo de jogador não querer ou não fazer, muito pelo contrário, todos estão muito incomodados com essa situação. Infelizmente o pior aconteceu, mas cabe a nós hoje um jogo importantíssimo contra uma grande equipe de resultado e terminar esse Paulista já com o rebaixamento já explícito, né? Mas a gente acabar de uma forma digna e que é do nosso caráter, né? Pesada, Marcelo Fernandes, grande cara, técnico da Ponte, conversando conosco. O jogo é 8h30, né? Nesse momento, 3 da tarde, e o Marcelo nos atende. Fazemos o rádio antigo, né, Prédio? Ouvindo o técnico no dia do jogo, horas antes da bola. Não tem problema nenhum, não tira pedaço de ninguém. Grande abraço, Marcelo. Marcelo, sabe que como analista, às vezes a gente erra feio, né, Prédio? Eu coloquei a Ponte como G8. Eu falei, a Ponte vai se classificar, vai disputar a fase final do campeonato. Mas aí a minha análise ela fica totalmente fora de contexto quando a gente é obrigado a analisar as questões que podem atrapalhar um ambiente de um clube. E aí então fica difícil você analisar a tática, o esquema com 3 zagueiros, sem zagueiros, se joga assim, se joga assado, né? Enfim, é ruim também para o analista analisar algo sabendo que tem coisa muito séria no entorno. Agora, diretamente para você, Marcelo, de todos os clubes em que você teve a chance de trabalhar, todos os projetos pelos quais você passou, esse está sendo mais difícil quando a gente olha para essa questão financeira, que foge do técnico, mas acaba atrapalhando, evidentemente, o trabalho final do técnico? Assim, né, Quesada, você, primeiramente, um prazer estar falando contigo de novo, muito tempo que eu não vejo lá nos amigos. Muito tempo. Mas assim, eu fui forjado em situações, sempre em momentos delicados, né? E tanto quando eu trabalhei no Santos, também no próprio Guarani, que eu antes de vir para a Ponte, e agora na Ponte, né? Mas realmente, quando você tem situação de tabela, de tudo, e você consegue fazer o trabalho, mas aqui, assim, realmente é o momento mais difícil, não é uma coisa que está ao seu controle, né? A questão financeira, jogadores que você sabe que todos têm sua família, todos têm suas dívidas, todos têm seus pagamentos a fazer e mal ou bem acabam atrapalhando, né? Mas, assim, vou te ser bem sincero, Pedro, a gente conseguiu, dentro do campo, focar justamente no campo, né? Principalmente na Série C. Aí depois teve o problema do transfer ban também, uma coisa que o clube fez de tudo para poder pagar com antecedência e não conseguiu. Mas assim, o que eu posso dizer é que foi o trabalho realmente mais difícil, né? Mas que com certeza a Ponte Preta é uma equipe para estar entre os 8 do Paulista sempre, né? Pelo seu tamanho, pela sua história, né? E é um clube que eu não tenho dúvida, se o nosso time da Série C continuasse, assim, com os reforços que chegaram, com certeza a gente ia fazer um belo campeonato. Mas assim, são circunstâncias que acontecem, né? Infelizmente aconteceu, muita coisa
não deu certo daquilo que planejávamos, não só eu como a própria direção, né? E infelizmente isso aconteceu. Mas a Ponte Preta é forte, ela é gigante, é um clube espetacular que com certeza vai voltar aos seus dias melhores. Ô Marcelo, diretor, você também tem dinheiro a receber? Porque pelo que circulavam algumas mensagens aí, os dirigentes diziam que já tinham quitado a dívida contigo. Tá correto isso ou não? Se tem alguma coisa a receber? Não, Pécio, comigo do campeonato da Série C, quando eu renovei o contrato, foi quitado comigo como condição para que eu continuasse, foi quitado. Só que nesse ano até agora, a gente não recebeu ainda. Os jogadores receberam semana passada, tá agora tudo programado para ser pago quinta ou sexta-feira depois do Carnaval para toda a comissão técnica. O salário de dezembro, como foi pago para os jogadores. Então tem um escalonamento já sendo cumprido, já cumprido com os jogadores semana passada, e a comissão técnica está para receber semana que vem. Eu no Paulista inteiro ainda não recebi, não. Recebi sim tudo, até o término da Série C, né, que foi um acordo que eu fiz para continuar, foi cumprido, só que agora no Paulista não. Eu só acho o seguinte aí, Quesada e Marcelo, o Corinthians foi campeão paulista e da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil, perfeito? E a gente sabe como é que o Corinthians está financeiramente, né? Adiantamento de receita, transferban, né, vindo toda hora, mas ganhou. E quando a gente vê o torcedor feliz é aquele negócio, ganhou 3 títulos importantes em anos difíceis. A Ponte Preta foi campeã da Série C e está caindo para a Série A2 de novo, certo? Então, eu acho que a gente não pode normalizar esse tipo de coisa, né? Exatamente. Porque daqui a pouco é o seguinte, ó, a gente vai achar que Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro é que estão errados, né? Que estão pagando em dia, mas não ganham. Então, certo? O que você acha disso, Marcelo? A gente não pode normalizar, trabalhar, né, com um clube que deve para os seus jogadores, seus funcionários. Né? Sim, com certeza isso não pode ser normalizado, né? Mas eu garanto a você que ninguém normaliza isso, sabe? A direção, ela procura sempre dar uma explicação, ela está sempre pondo a cara para dizer o que realmente está acontecendo. Tem um dinheiro que está retido, né? Esse bendito dinheiro que era para acabar o ano passado tranquilo, né? Por ações na justiça, teve um monte de problema aí com o negócio do transferban, mas a gente vê a diretoria que está trabalhando, que quer arrumar a história da Ponte Preta, né? Não é uma diretoria omissa, uma diretoria que não aparece. Agora eu concordo com você plenamente, isso não pode ser normalizado e na Ponte Preta não é normalizado, né? Por mais que seja uma coisa latente, que seja uma coisa que está acontecendo com vários setores do clube, mas a gente vê uma diretoria incomodada, uma diretoria correndo muito atrás para que solucione isso o mais rápido possível. Por exemplo, a situação do Elvis. O Elvis joga hoje, Marcelo? Não joga, não. Joga. Aí já é uma questão financeira, né? Porque a informação, inclusive, aqui é hoje de que a primeira parcela daquele acordo firmado, Pretzel e Marcelo e ouvintes, com o Elvis, já não foi cumprido. Né? Mas a questão, Quesada, desculpa te cortar, por favor. A questão do Elvis hoje, eu estou até adiantando que ele não vai ao jogo, que é uma questão que nós sentamos para conversar, independente da previsão de pagamento dele, foi uma coisa que nós sentamos com a comissão técnica e com ele. Realmente estava muito pesado pelo tempo que ele ficou parado, além dos 12 dias que foi parada a nossa pré-temporada, ele teve aquele período de sair depois do jogo do Capivariano, e realmente isso sentiu muito para ele. E ele está incomodado com isso, então ele começou já uma preparação já para a Série B, em termos de fisicamente, né? Para que ele possa render mais. Não tem nada a ver com essa história do dinheiro, muito pelo contrário. É um cara que se dedica muito, que quer muito ajudar a Ponte Preta. Agora, esses pormenores de fora não teve nada a ver com a questão dele jogar hoje ou não. Se não fosse isso, jogaria, né? Sim, com certeza. Mas foi um assunto que a gente precisou sentar, ele também entendeu perfeitamente. E ele está querendo ajudar muito, só que na situação que hoje ele se encontra fisicamente, realmente ele não está conseguindo ajudar, e ele foi muito homem, muito, como é o capitão da nossa equipe, né, de falar isso. É um jogo difícil, um jogo pesado, e nós preferimos preservar ele e para que ele faça esse lado físico, né, o mais rápido possível, para que possa voltar a ajudar a Ponte Preta como sempre ajudou. Ô Marcelo, vocês não concentraram pro jogo? Só de curiosidade. Concentraram? Não, estamos concentrados desde ontem à noite. Concentrado? Eu achei que se encontrariam direto no estádio, até pela questão financeira. Agora, qual o percentual de chance, na tua opinião, de ganhar do São Paulo? Você está esperando o São Paulo completo? O jogo para vale como honra, né? Porque a Ponte está rebaixada. Vocês receberam alguma espécie de incentivo financeiro de adversários para ganhar do São Paulo, Marcelo?
Não, Pet, isso aí eu não tenho conhecimento de nada disso. A gente trabalhou a semana inteira visando esse jogo, né? Logicamente, se você for colocar um percentual em cima de tudo que está acontecendo com a gente no campeonato, você vai ter que jogar um percentual lá embaixo, né? Mas assim, é um jogo que o São Paulo vem buscar sua classificação e a Ponte Preta, como eu volto a dizer, busca sua primeira vitória e sua dignidade no campeonato. Por mais que seja a última rodada, mas é uma questão de honra para nós conseguir esse resultado. Vamos jogar contra uma grande equipe, muito bem treinada pelo Crespo, um grande treinador, uma equipe que está em ascensão, mas a Ponte também está muito desgastada, muito chateada com tudo que aconteceu nesse campeonato. São jogadores que querem muito essa vitória e nós vamos fazer de tudo para conseguir ela nesse jogo tão importante hoje. Imagina, hein, Quesadas, porque o Marcelo é um baita cara, já trabalhou com profissionais de altíssimo nível e tem que passar por essa situação. Tu me desculpa, viu, Marcelo, não quero te envolver nisso, mas é apenas uma opinião nossa aqui, um comentário que nós estamos falando nisso há um tempão. A Ponte ganhou a Série C do Brasileiro, isso ninguém tira, é título brasileiro. Ah, mas é da terceira divisão, não interessa, campeão ninguém tira e colocou o time na Série B. A Série B começa só em março. Tem um planejamento, Marcelo? Você continua? Como é que vai ser? Então, isso é uma coisa que até a diretoria já está bastante empenhada nisso, para fazer uma pré-temporada que não possa acontecer o que aconteceu nesse Paulista, né? Que voltamos a trabalhar dia 2 para jogar dia 11. Realmente foi uma coisa, para os jogos quarto e domingo, foi o que realmente nos prejudicou muito, principalmente nos finais de todos os jogos, né? Que realmente pegou fisicamente a nossa equipe. Foi muito prejudicada, depois com contusões, tudo, mas a diretoria está muito preocupada com isso sim, está fazendo de tudo para fazer uma pré-temporada decente, inclusive se fechar num lugar por 10 dias, nos últimos 10 dias antes do início da competição, né? E assim, Pretz, eu vou te ser sincero e Quesada, eu não poderia virar as costas para a Ponte Preta num momento desse, sabe? Por tudo que aconteceu ano passado, pela oportunidade que foi dada a mim, depois de sair de um grande rival do clube, o clube me abriu a porta da maneira que abriu, a gente conseguiu conquistar. Aí no momento de fragilidade da equipe, tinha os jogadores, tinha tudo. Eu recebi algumas mensagens para sair, mas eu acho que eu tinha que cumprir essa missão nesse Paulista com a Ponte, com muita dignidade. Estamos fazendo de tudo para que a gente possa, né, suprir as necessidades. Infelizmente aconteceu tudo isso, mas a diretoria, volta a dizer, está querendo muito fazer uma Série B muito boa, uma Série B que possa colocar a Ponte de volta a uma Série A. Esse é o intuito da direção e é tudo que a torcida merece também, né? Então jamais eu poderia virar as costas para a Ponte Preta por tudo que ela me proporcionou e eu estou bem tranquilo, faria tudo de novo, não só, mas só menos as derrotas que a gente teve, né? Se pudesse trocar por vitória eu agradeceria, mas não me arrependo de absolutamente nada. Estou muito contente aqui, sou contente na Ponte Preta, volto a dizer, um clube que me deu uma oportunidade de ouro e graças a Deus a gente soube agarrar. A Série B começa em março, né, Preto? Você falou 21 de março é o Atlético, né? O primeiro jogo da Ponte é fora esse jogo, fora né, de Marcelo? casa. E Fora. aí essa terceira fase da Copa do Brasil é quando a Ponte estreia na Copa do Brasil, né? Dia 11 de março. Dia 11 de março, tá. Isso. Então esses são os dois. Bom, tem um tempinho, pelo menos você tem um tempo a mais para treinar, né? Se bem que não adianta só mas treinar. tem que botar em dia. Se não botar em dia, não adianta treinar. E acertar, não adianta. e acertar. Essa é a questão toda, né? Essa é a questão toda. Acho que tem que dar tranquilidade pro técnico trabalhar sem ter que ser assunto de rodinha de jogador esse tema, né? Porque aí você acaba desfocando, por mais que o técnico tenha aí uma tendência de focar os jogadores. Eu desejo sorte ao Marcelo, viu, Pretzel? Agora, se não acertar a parte financeira, vai ser realmente difícil, né? Até porque, Marcelo, eu não quero te deixar em saia justa, nem vou te questionar. A gente já entrevistou o Marco Antônio Eberlin aqui várias vezes, né? E quando ele ganhou a eleição, ele deu uma entrevista no Esporte em Debate aqui, onde ele prometia a Ponte Preta lutando para subir para a Série A na época, né? E aí a Portuguesa caiu para a Série C. Então é o seguinte, ó, é uma gestão falida, né? Mais uma gestão falida. E a Ponte é muito grande. É muito grande, não dá para passar por esse tipo de situação. Então, eu lamento realmente que a temporada da Ponte, depois de um título nacional, tenha ficado dessa maneira. E agora cai para a Série A2. A gente sabe a dificuldade que está a Série A2 do Campeonato Paulista. Times extremamente competitivos. Não é fácil você voltar para a primeira divisão. Então, não vai ser fácil. Realmente não vai ser fácil. Marcelo, eu queria te perguntar de um amigo teu. Neymar. Quem é? Neymar. Oh. Eu queria saber a tua opinião sobre o Neymar, mas opinião de treinador, né? Pode. Você acha que o Neymar está apto a jogar a Copa do Mundo?
Eu acho que na Copa do Mundo ele vai estar apto, sim. Com certeza. Porque eu sei que ele trabalha, o que ele se dedica no dia a dia. E que depois da cirurgia, graças a Deus, deu tudo certo. Ele tem grandes profissionais do lado dele que estão fazendo realmente ele voltar ao nível. Ele é um jogador que quer muito, a gente sabe, que conhece ele, o quanto ele quer disputar essa Copa do Mundo. E assim, como treinador, mas como amigo, como torcedor e como brasileiro, é um jogador imprescindível para nossa Copa do Mundo, cara, que o Brasil vai fazer. Eu acho assim, de 26 jogadores, você tem um jogador do nível do Neymar, que não vai estar, sei lá se ele vai estar 100%, mas se tiver 50%, ele é um jogador, não sei se é para começar jogando, mas para entrar no segundo tempo e resolver pra gente. É um jogador, no meu modo de ver como treinador, é imprescindível para uma campanha de Copa do Mundo. Quando a gente fala 100%, a gente é uma figura, né? O Ancelotti falou 100%. Nenhum jogador consegue estar 100%, né? Depois de 30 anos, né? Depois de tantas operações, cirurgias, de tantas pancadas, né? Agora, qual é o termômetro nosso? É jogar, né? Vai jogar hoje. Hoje vai jogar, então. Hoje vai jogar numa situação em que o Santos precisa muito dele para vencer e se classificar para a próxima etapa do Campeonato Paulista, né? Agora, só o campo é que vai responder isso. Você não concorda, Marcelo? Não, com certeza. E é o que vai dar a base para ele, né? Nós estamos em fevereiro, março, abril, maio, junho. Tem mais 120 dias aí para ele se dedicar e focar nisso que ele quer tanto, essa Copa do Mundo. E assim, né, Quesada, o Ancelotti também ele não é bobo, né? Ele sabe o que ele pode levar para a Copa do Mundo, tem grandes jogadores. E o Neymar com certeza é um deles, se não for o melhor deles todos. Que no meu modo de pensar é. O Thiago Silveira diz assim, ó, como é que alguns não têm noção da realidade? Se a Ponte caiu para a Série A2, não tem a mínima chance de subir para a primeira divisão. Não necessariamente. Talvez não, se melhorar a situação daqui a um mês, a Série B é diferente, né? Você gostou da nova mudança da Série B, do play-off do terceiro contra o sexto e do quarto contra o quinto? O Enderson Moreira, técnico do Novo Horizontino, deu uma entrevista na terça-feira aqui para o Neto e para os colegas, onde ele criticou a mudança da forma. Eu concordo com ele. Porque o terceiro colocado, supondo, né, que faça 58 pontos e o sexto faça 39, aí os caras têm que jogar um playoff com quase 20 pontos de diferença. Isso aqui é uma excrescência, na minha opinião. E para você, Marcelo, gostou dessa mudança? E é assim, né, o Anderson, um grande treinador que eu tive o prazer de trabalhar com ele, né, no Santos, e é a faca de dois gumes, né, Pretzel, porque se você acabar em quinto, você vai adorar a forma. Em sexto também. Agora, realmente, quem acaba em terceiro e quarto, que é um campeonato duríssimo de 38 rodadas, você já poder ter subido e teve que fazer mais 2 jogos para você subir, eu acho que é uma situação realmente muito, muito complicada, né? Eu preferia, por justiça, os 4 primeiros sobem. Não sei se eles estavam discutindo a respeito de cair menos clubes, né? Queriam fazer 3 clubes. Mas eu acho que a partir do momento que o clube joga 38 rodadas, são 4 que sobem. Os 4 primeiros, na minha modo de ver, também teriam que já subir imediatamente, sem necessidade do playoff, né? Para subirem só 3 também, eu vou falar, hein? Não. Isso é a ideia do Marcelo Teixeira. É um protecionismo para os times da Série A, né? E você arrebenta com os times da Série B. Eu não gostei disso, não. Eu não vou nem discutir a mudança de formato, como o Pretzel te questionou aí, Marcelo. Agora, não subir em 4, né? E outra, isso daí é um negócio é um tiro que pode sair pela culatra. Porque no dia que você tiver 3 grandes aí, tá? 3 gigantes na Série B, aí a coisa se volta. Não vamos esquecer, o Vasco ficou 2 anos direto aí sem subir e o Cruzeiro só subiu na terceira temporada, né? Então é muito bacaninha para proteger hoje quem tá na Série A. Mas quando tiver na B, vai ter mais dificuldade para subir também. Os caras parecem que não pensam. Eu acho que o campeonato já desde 2003, né, já mostrou a sua qualidade que tem, né? Por mim, a fórmula atual, para mim, é a justa, é a necessária, sobe em 4 e cai em 4. 2022, a gente tinha na Série B Cruzeiro, Vasco, Grêmio e Bahia, lembra? Que foi a Série B mais difícil, os 4 subiram. Os 4 subiram até com uma certa folga. O Vasco na última rodada, na penúltima rodada. Não, na última, contra o Ituano. Então é o seguinte, ó, se caírem esses times desse nível aqui, esse ano o Sport estava também na Série B e não conseguiu subir. Então tu tem toda a razão em relação a isso, né? Essa questão se times grandes caírem. E o presidente Marcelo Teixeira está batendo nessa tecla porque ele está com medo que o Santos caia de novo.
Então ele quer a diminuição Não de é de hoje, né? rebaixados. Muito tempo Não ele é já de hoje. defende Ele está isso. tentando isso diminuir para 3 há um tempo. Eu acho um retrocesso. Acho que subindo 4 e você. descendo 4 é espetacular, porque tu deixa o campeonato mais competitivo e forte, na minha opinião. Ô Marcelo, semana passada a gente entrevistou o Guilherme Alves, técnico do Velo Clube, do Noroeste, e o Guilherme disse que odiou a fórmula do Campeonato Paulista, porque ela simplesmente maltrata os times pequenos. Qual a tua opinião sobre a fórmula do Campeonato Paulista atual, Marcelo? É uma forma especial, né, Predson? A gente não pode, assim, foi uma fórmula nova, sabíamos que ia ser 8 rodadas decisivas em um mês, né, e realmente, se você não estiver preparado, que foi o caso nosso, iria sentir muito. E isso foi muito visto dentro do campo, né? Não tivemos tempo de recuperar, fizemos uma pré-temporada, como todos sabem, mas a questão da fórmula de disputa, eu achava que a outra fórmula era melhor, né? Com os 3 grupos de 4, né? Com os 4 grupos de 4, perdão. E dessa forma realmente fica um negócio meio complicado, porque você não tem como projetar nada, né? Você tem que projetar assim todo jogo, uma grande final, não que seja ao contrário de outra maneira, mas foi uma forma experimental, uma forma de apenas 8 rodadas por tudo que o calendário apresenta. Entendeu? E quem se deu bem, quem conseguiu seus 7, 8 pontos, menos para ficar na divisão conseguiu, e quem largou ruim, com certeza para recuperar depois fica muito difícil. Douglas Oliveira, estou morando em Monterrey, no México, e a Liga Mexicana não tem rebaixamento. Desde que implantaram o campeonato, ficou cada vez mais fraco. Ontem eu fui assistir o Monterrey e León, e que pobreza de futebol, olha só. Não ter rebaixamento é uma excrescência, né? Em qualquer liga, né? Os americanos não têm rebaixamento, né? Lá é diferente a maneira como observa as competições também. Sinal marcando 13h15. Marcelo, sempre um prazer te ouvir, cara. Muito obrigado por nos atender no dia do jogo e que você tenha muito sucesso. No momento você não tem a confirmação de que segue na ponte para a Série B, ou nós podemos garantir que você fica? Não, a gente vai ter... Primeiramente vamos fazer esse jogo de hoje, né? Depois a gente vai ter com calma vamos conversar, fazer as coisas que tem que ser feito. O importante primeiro é acabar da melhor maneira possível esse campeonato, que já foi ruim, mas com um jogo importante que a gente pode acabar dignamente, né? Contra uma grande equipe. E depois a gente vai sentar com calma e ver o que é melhor para a Ponte Preta, né? Nem para o Marcelo, nem para ninguém. A Ponte Preta é maior que tudo e que todos, é um grande clube, um clube espetacular, e a gente vai conversar sobre isso. E agradecer, Prédio, obrigado pela oportunidade, Quesada. Muito bom falar com os amigos sempre, que Deus abençoe sempre vocês e sigam como pessoas maravilhosas que são aí. Obrigado. Pô, um prazer a gente conversar contigo sempre te encontrar. Obrigado sempre, hein? Um bom jogo hoje. Um abração pra ti sempre. Boa sorte. Obrigado, Quesada. Obrigado, Prédio. Um abraço aos amigos da Bandeirantes aí.